Perdão é uma questão vital para termos saúde emocional, espiritual e física. Isso porque nem você, nem eu, nenhum de nós é uma pessoa perfeita. Nós não viemos de uma família perfeita. Nós não nos casamos com a pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. Portanto, nós estamos sujeitos a cometermos falhas uns com os outros. Nós frustramos uns aos outros, nós decepcionamos uns aos outros. Aí, a única saída honrosa e a única porta de saúde para a vida é exercendo o perdão. Eu gostaria de lidar com você agora com alguns textos bíblicos para tratar desta matéria. O primeiro deles é Colossenses 3,13, quando o apóstolo Paulo diz que assim como o Senhor nos perdoou, devemos também perdoar. E Paulo estabelece aí que o perdão de Deus a nós é um perdão ilimitado. O perdão de Deus é constante. Imagine você se Deus dissesse assim para nós: olha, até hoje eu perdoei você, mas daqui para frente, se você errar de novo, eu não perdoo mais. Qual seria a nossa condição? Estaremos arruinados. Então, o perdão de Deus, cheio de misericórdia, nos assiste em nossa fraqueza, sempre que nós recorremos a Ele, com o coração quebrantado, que Deus não rejeita, e nos perdoa, e nos perdoa, e nos perdoa. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e deixa, alcança misericórdia. Agora, lá em Mateus 18, Pedro pergunta para Jesus: até quanto eu posso perdoar ou eu devo perdoar alguém? Até 7 vezes? E Pedro estava sendo muito generoso na sua pergunta, talvez até aguardando um elogio de Jesus. Olha, Pedro, você é um homem muito misericordioso, porque 7 é um número emblemático, é o número da perfeição. Mas Jesus responde para Pedro: não, Pedro, não é até 7 vezes, é até 70 vezes 7. E claro, Jesus não está aqui fazendo um cálculo matemático para dizer que o perdão pode alcançar esse número tão expressivo. O que Jesus está dizendo para Pedro é que o perdão é ilimitado. Ilimitado. Mas a grande questão é como devemos lidar com esta questão do perdão. Então, o texto de Lucas 17, versos 3 a 5, vai nos ajudar a entender melhor. E Jesus está tratando da matéria quando diz assim: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Por que Jesus começa esta matéria, este assunto, com a palavra acautelai-vos? É porque quando você está lidando com perdão, você está lidando com sensibilidades. A questão é que tem uma ferida aí. E você precisa ter habilidade para falar, para abordar, para você não usar uma força desmedida, tentando usar uma marreta de 5 quilos para pregar uma taxinha. Às vezes, no próprio ato de perdoar ou pedir perdão, a gente acaba machucando mais a outra pessoa, humilhando a pessoa, ou enaltecendo a nós mesmos. Antes de resolver o problema, criamos mais um.
Então, cautela. Cautela para você não esmagar a cana quebrada, nem apagar a torcida que fumega. Para você não se exaltar e estadiar suas pretensas virtudes, diminuindo a outra pessoa que errou contra você. E aí o Senhor diz o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, repreende. O que significa isso? Significa que o silêncio não é a voz do perdão. Você não resolve o problema se calando ou sublimando o problema. Quando surge um conflito, uma tensão, um desagrado, um estresse, uma briga, uma desavença, um conflito, você resolve isso enfrentando o problema e não fugindo dele. Conversando e não se calando. Repreende-o. E essa palavra repreender, ela, na língua portuguesa, tem, claro, um significado diferente da língua grega que está escrita aqui. Porque repreender é dar um sermão, é reprovar, é talvez até pegar mesmo de cheio a pessoa, ainda que com palavras. Mas a ideia aqui não é essa. É de uma conversa, de chamar para a pessoa, para você, para um confronto no sentido de resolver o problema, de confortar, de consolar, de trazer terapia, cura, remédio, óleo de Gileade para a ferida. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, se a conversa logrou êxito, se ela foi boa, se ela chegou a uma conclusão saudável, o texto diz, então perdoe essa pessoa. Não empurra para debaixo do tapete. Não esconda. Não cale. Não fique em silêncio. O silêncio não é a voz do perdão. Mas converse, acerte os ponteiros, resolva o problema, encare o problema, lide com a pessoa, vá lá na fonte. Veja você que Jesus está dizendo o seguinte: olha, se você tem um problema com alguém, se alguém pecou contra você, vai falar com as pessoas, vai denegrir a pessoa, vai macular a honra dela com todo mundo, vai dizer como ela é. Não é esse o caminho. Não é criar mais problemas, não é espalhar desavenças, é ir direto à pessoa, tomando a decisão de perdoar a pessoa. Mas Jesus, nesse texto, vai usar uma situação hipotética para ilustrar. No verso 4 ele diz assim: se por 7 vezes no dia pecar contra você, e 7 vezes no dia vier ter com você dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Bom, eu digo hipotético porque eu não conheço, talvez você também não, nenhuma situação em que isso tenha ocorrido. Uma pessoa vir a você 7 vezes no mesmo dia, porque reiteradamente ela veio a você, reconheceu o erro dela, pediu perdão e reincidiu no erro, e reincidiu no erro, e reincidiu no erro, e reincidiu no erro, 7 vezes no mesmo dia. Talvez você diga, não, eu não tenho paciência para isso. Eu não suporto isso. Não, aí está de brincadeira. Talvez você, já no meio do caminho, já manda essa pessoa se afastar de você porque você não quer conviver mais com ela. Mas Jesus levanta esta situação hipotética num grau muito elevado para dizer o seguinte: mesmo que seja nessa conjuntura, perdoe. Mas por que ele está fazendo isso? Talvez ilustrando o que Paulo mais tarde ensinou. Assim como o Senhor perdoou a vós, assim também perdoai uns aos outros. Me permita fazer uma pergunta. Quantas vezes você peca contra Deus durante o dia? Com suas palavras, com suas ações,
com as suas omissões, com seus pensamentos. Dizem os entendidos que passam pela nossa cabeça 10.000 pensamentos por dia. Por dia. Quantos deles são reprováveis? Quantos deles você não tem coragem de contar para o seu amigo mais próximo? Por exemplo, a Bíblia diz que se você odiar alguém, aos olhos de Deus, você já é um assassino. A Bíblia diz que se você olhar para uma mulher com intenção impura no coração, aos olhos de Deus você já adulterou com ela. Então, eu acho que você e eu pecamos contra Deus mais de 7 vezes no dia. Concorda comigo? E o que Deus faz quando você chega e diz: Deus, me perdoe. Deus, me perdoe de novo. Deus, me perdoe outra vez. Oh, Senhor, eu pequei mais uma vez. Me perdoe. E Deus perdoa. E Deus perdoa. E Deus perdoa. E assim como Deus nos perdoa, devemos também perdoar. Eu não estou dizendo para você que nós devemos fazer provisão para o pecado. Eu não estou dizendo para você que é arrependimento, e novamente arrependimento, e novamente arrependimento. É arrependimento e frutos dignos de arrependimento, mas Deus conhece a nossa estrutura pecaminosa, de fraqueza. E a Bíblia diz assim: como Deus em Cristo nos perdoou, assim também devemos perdoar nós, aos nossos irmãos. Paulo, aliás, Jesus, prosseguindo no texto, diz assim: então, está aqui no registro, disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. O que os discípulos estão querendo dizer com isso? Estão dizendo o seguinte: ô Senhor, se o padrão do perdão é tão alto, se é desse jeito mesmo, nós estamos dizendo para o Senhor uma coisa: nós não conseguimos não. Nós não temos capacidade para isso não. Nós não temos estrutura para isso não. Então o Senhor aumenta a nossa fé, porque por nós mesmos nós nunca vamos conseguir perdoar desse jeito. E com isso, nós aprendemos que perdão não é uma questão apenas de boa educação, um temperamento mais amável, uma personalidade mais mansa. Não. Perdão é obra da graça de Deus na nossa vida. O natural do homem, natural nosso, do ser humano, é dar o troco. Se alguém te ferir, você fere de volta. Se alguém falar mal de você, você fala mal de volta. Se alguém causar um prejuízo em você, você causa outro prejuízo também nele. Você empata o jogo. Você age da mesma maneira como agiu com você. Mas isso não gera paz no coração. Se alguém machucou você, você não se sente melhor porque machucou de volta. Se alguém falou mal de você, você não se sente melhor porque falou mal de volta. É preciso estancar essa hemorragia. É preciso cessar esse conflito. É preciso resolver o problema, em vez de criar outros problemas. É preciso perdoar, assim como Deus em Cristo perdoou-nos. Eu tenho a dizer uma coisa a você: o perdão é maior que o ódio. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão restaura. O perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. Talvez você que está me escutando tenha alguns problemas para resolver. Talvez você está brigado com alguém que você um dia conviveu com tanta harmonia.
Talvez hoje você é um desafeto de alguém que um dia você amou. Talvez hoje você virou as costas para alguém que um dia caminhou com você, decepcionou você. E eu quero encorajar você a resolver essas pendências, a pedir perdão e a perdoar. Porque há cura no perdão, a libertação no perdão, a restauração no perdão. Sabe por quê? Lá no céu só tem um tipo de gente que vai entrar lá. São as pessoas que foram perdoadas. E a não ser que você perdoe, diz a Bíblia, você não pode ser perdoado. Então, se você quer entrar no céu, é preciso perdoar. Porque o céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. Pessoas que foram perdoadas, pessoas que perdoaram. Que Deus abençoe o seu coração. E que você entenda que o perdão é melhor do que a mágoa.